pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para mais uma aula de história e hoje nós vamos falar sobre a evolução das moradias. Bem, se você tem alguma dúvida sobre essa palavrinha evolução, são as mudanças que ocorrem com o passar do tempo. Tudo muda com o passar do tempo, não é mesmo? Uma coisa que até bem pouco tempo atrás era chamada de moderna, hoje já pode ser bem ultrapassada. E é sobre isso que nós vamos falar. As mudanças que aconteceram nas moradias com o passar do tempo. Na nossa aula de hoje, você vai começar com a correção da página 7 e do capítulo 5 do seu livro de história. Depois, nós vamos ler e fazer juntos a página 8. Quando você fez a página 7, você pensou em dois conceitos muito importantes: vantagem e desvantagem. E eu preciso te dizer que esses conceitos precisam ficar bem claros para você, porque eles vão aparecer em vários momentos das suas aulas de ciências humanas. Então vamos ver. Como vantagem, a gente chama alguma coisa que é um privilégio. E desvantagem, a falta do privilégio. Vamos ver esses dois exemplos aqui? O Pedro, ele tem a vantagem, o privilégio de ser alto. E aí ele pega qualquer coisa no alto do armário sem precisar de uma escada. E agora veja um exemplo de desvantagem. A casa tem a desvantagem de ser pequena, não ter muito espaço. Ou seja, se ela fosse grande, seria uma vantagem. Nesse caso, é uma desvantagem. Entendeu? Então, vamos lá. Começando aqui na página 7. Você sabe o que é um diálogo? Diálogo é a conversa entre dois ou mais personagens. Antes de cada fala, é preciso colocar um travessão. Observe o exemplo. Vamos ficar naquela caverna? Nem pensar, já existe uma família vivendo lá. Ou seja, observe aqui que nós temos os travessões sendo usados aqui antes das falas dos personagens. Agora é a sua vez de criar um diálogo. O diálogo criado por você deverá contar com dois personagens. Um da pré-história, desse lado de cá, e um dos dias atuais, do lado de cá. Crie seus personagens fazendo o desenho de cada um. O assunto do diálogo será moradia. Cada personagem vai contar ao outro as vantagens e as desvantagens do lugar onde mora, de acordo com o período histórico em que vive. Partilhe o diálogo criado. Então, veja só, pessoal, eu coloquei aqui um exemplo e eu vou te dizer o que eu fiz. Eu coloquei dois personagens, um da pré-história, um homem que morava numa caverna, e o outro eu coloquei um personagem dos dias atuais, com uma roupa dos dias atuais, usando telefone celular. E aqui, pessoal, ao invés de usar os travessões, eu coloquei como se fosse uma história em quadrinhos. Por isso eu incluí aqui os balõezinhos com as falas dos personagens. E aqui, no meu caso, eu coloquei o homem da pré-história dizendo para o outro: sou livre para morar aonde eu quiser. Ele está vendo isso como uma vantagem. E o homem dos dias atuais dizendo uma vantagem da casa dele: minha casa tem 2 andares. Pode ser que aqui um visse desvantagens na moradia do outro. Por exemplo, o homem da pré-história poderia dizer para o homem da atualidade: nossa, sua casa tem portas, você fica preso lá dentro. Para ele, isso é uma desvantagem. Entenderam? Então, aqui você é livre para criar o diálogo que você quiser. Ok, pessoal? Então, vamos lá continuar a nossa aula? Agora nós vamos ver aqui nessa página a evolução das moradias, as mudanças que acontecem com o passar do tempo. Com a passagem do tempo, o ser humano desenvolveu técnicas para construir suas casas utilizando materiais
da natureza. Embora essas técnicas tenham se tornado cada vez mais elaboradas, a humanidade levou séculos para construir moradias como as que conhecemos atualmente, ou seja, foram muitas mudanças ao longo do tempo. As primeiras moradias, ainda na antiguidade, eram simples e sua construção dependia da região onde estavam e da cultura do povo que as erguia. No Antigo Egito, as casas eram construídas basicamente com tijolos feitos a partir do barro disponível, veja só, nas proximidades do Nilo, Rio Nilo. Ok, pessoal? Um importante rio que cortava a região, do qual os egípcios dependiam para desenvolver muitas das suas atividades. Muitas dessas construções, como o Coliseu de Roma e a Acrópole de Atenas, permanecem até os dias atuais, resistindo ao tempo e às modificações que foram sendo feitas nos espaços. Aqui, pessoal, nós temos um exemplo de um templo no Antigo Egito, onde eram considerados onde era considerada a casa das divindades, o templo de Luxor, por exemplo, construído, atenção, há mais de 3.000 anos atrás. E essa construção, pessoal, está de pé, mesmo sendo tão antiga. Por quê? Porque eles usavam materiais de construção e técnicas de construção que foi possível com que essa construção permanecesse desse jeito até os dias atuais. Apresente uma razão, apresente um motivo para que no Antigo Egito as casas fossem construídas basicamente com tijolos de barro. Ou seja, qual é o motivo? Nós sublinhamos aqui no texto. O barro usado na produção de tijolos era um material encontrado no rio Nilo. Ou seja, eles retiravam esse barro, moldavam em formatos de tijolos, esperavam o tijolo secar e aí esse tijolo era usado na construção de moradias, de templos, como esses que nós vimos aqui. Agora, pessoal, observe aqui algumas das construções que foram citadas no texto que nós lemos. A Acrópole, o Coliseu. Vejam só, essas construções são muito antigas e elas permanecem até os dias de hoje. Elas estão, claro, que um pouco estragadas por causa da passagem do tempo. Ventos, chuva, sol, mas elas ainda estão de pé. Aqui, por exemplo, no Coliseu, pessoal, era um lugar onde havia muitas competições. Estão vendo aqui dentro as arquibancadas, onde as pessoas iam para assistir a alguma apresentação, a alguma competição, e essas construções permanecem de pé. Observa aqui no cantinho da imagem, prédios residenciais ou prédios comerciais dos dias atuais. Isso prova que é uma construção bem antiga e que permanece nos dias de hoje. E veja aqui, pessoal, que interessante. Esse aqui é apenas uma imagem feita a partir do que eles encontravam dessas construções. E aqui, pessoal, observe, uma escadinha para subir para o terraço da casa, um espaço onde era possível entrar o ar para ventilar a residência, para deixar mais fresquinho. Então, vejam só, pessoal, uma construção que era feita com tijolos de barro. E aí a gente consegue montar essa imagem para a gente ter uma ideia de como eram essas construções. Bem, esse assunto, pessoal, de moradias, ele é muito interessante e ele não vai parar por aqui. Brevemente a gente vai se encontrar para conversar novamente. Muito obrigada pela sua atenção na aula de hoje. Até logo!